Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, nós vamos refletir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós leremos apenas o versículo de número 8. Enquanto os irmãos encontram o texto, é uma satisfação nós estarmos juntos para cultuarmos a Deus e sermos instruídos pela sua palavra. Muito obrigado, pastor Ivan, pastora Marli, que me recebem, a toda a liderança, a todos os obreiros, ao nosso irmão Flávio, que me fez o convite, minha esposa que me acompanha. Quantos encontraram o texto, digam amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vamos ler também o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, e no versículo 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Está escrito: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os que podem, digam amém. Amém. Toma o seu assento, por gentileza. Queridos, originalmente, Lucas, Atos, tratam-se de uma mesma obra que foi dividida em 2 volumes. No primeiro volume, que é Lucas, nós temos o registro do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E no segundo volume, que é Atos, nós temos o registro do que Jesus continua fazendo através do Espírito Santo. Apesar desse livro ter como título Atos dos Apóstolos, apenas 2 apóstolos são destacados aqui: Pedro, do capítulo 1 ao 12, com base missionária em Jerusalém, e Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28, com base missionária em Antioquia. E é por isso que até o 2º século da história da igreja, o título desse livro não era Atos dos Apóstolos. Haviam vários títulos, e um dos mais destacados era Os Atos do Espírito Santo, exatamente porque a ênfase do livro está na pessoa do Espírito Santo. No mínimo 52 vezes ele é citado nesse livro. Aqui nós temos o registro das 3 primeiras décadas da história da igreja. E nós podemos sintetizar Atos em 3 palavras. Declare comigo, por gentileza: subida, descida, expansão. No capítulo 1, Jesus subiu. No capítulo 2, o Espírito desceu. E a partir do capítulo 8, a igreja saiu. Atos é conhecido como o período da propagação, quando o Evangelho está sendo propagado, disseminado por todas as partes, começando por Jerusalém, Judeia. Isso acontece do capítulo 1 ao 7. Samaria, no capítulo 8. E aos confins da terra, a partir do capítulo de número 9. Existe um resumo de toda a Bíblia em 5 palavras, que eu particularmente gosto muito. E se nós de fato a resumíssemos nessas 5 palavras, ela ficaria da seguinte forma: preparação, manifestação, propagação, explanação, consumação. Todo o Antigo Testamento trata-se da preparação do cenário para que o Verbo encarnasse. Nós temos sombras, tipologias, profecias que apontavam para o futuro. Nos 4 evangelhos, nós temos o período da manifestação. Aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento tornou-se realidade nos 4 evangelhos. Em Atos, a propagação. O que foi profetizado no Antigo Testamento tornou-se realidade nos 4 evangelhos, agora está sendo espalhado, pregado por todas as partes. As 21 epístolas, as 13 de Paulo, as 8 gerais, o período da explicação. O que foi profetizado no Antigo Testamento
tornou-se realidade nos 4 evangelhos, foi propagado em Atos, é explicado através das epístolas. E por fim, Apocalipse, tratando-se da consumação de todas as coisas. Então percebam, irmãos, que em Atos a igreja está em fase de ascensão, crescimento. O evangelho está alcançando todas as partes do mundo conhecido da época. Eles foram muito eficazes na sua missão, mas eles só foram eficazes porque eles estavam debaixo de uma palavra liberada pelo próprio Deus. Após a ressurreição de Jesus, no Monte das Oliveiras, alguns instantes antes da sua ascensão, Jesus deu uma ordem muito clara para os apóstolos: não saiam de Jerusalém sem que primeiro vocês recebam o poder do Espírito Santo. Declare comigo, por gentileza: poder. Existem 2 palavras gregas para poder no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra exousia. Ela sempre se apresenta em um contexto em que um governante nos é revelado. É um termo grego que se refere a um poder governamental, a um poder político. Não é sobre esse poder que Jesus está se referindo. A palavra grega que aparece tanto em Lucas 24, 49 para poder, quanto em Atos capítulo 1, versículo 8, é a palavra dunamis, que faz referência a uma habilidade sobrenatural, a um poder sobrenatural conferido pelo Espírito Santo à igreja para o cumprimento eficaz da sua missão. Dunamis literalmente diz respeito a uma capacitação que vem do alto para nos preparar para vivermos o nosso propósito. Portanto, o que Jesus está ensinando aos apóstolos e a nós como princípio é que eles não deveriam sair para o cumprimento da sua missão sem que primeiro eles recebessem a capacitação do Espírito Santo. Aqui nós aprendemos que a capacitação antecede a ação. Eu não sou chato, mas preciso ser chato agora. Diga para alguém: primeiro Deus te prepara, depois Deus te utiliza. Primeiro Deus te capacita, depois Deus te envia. Não saiam de Jerusalém sem que primeiro vocês recebam o poder do Espírito Santo, porque a capacitação antecede a ação. Deus não conta com despreparados no seu serviço. Eu não disse que Deus não salva despreparados. Eu disse que Deus não conta com despreparados no seu serviço. Primeiro Ele capacita, habilita, prepara, depois Ele utiliza. Eu sei que é uma frase muito popular no meio da igreja, que graças a Deus perdeu a força, e essa frase declara: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase não é bíblica. Essa frase não tem coerência com a Escritura, porque eu enxergo o contrário na Bíblia. Deus escolhe de fato e sim os capacitados. E quanto mais nós formos capacitados, mais longe Deus nos enviará e mais profundamente Deus nos usará. Como para qualquer doutrina bíblica ser estabelecida, nós precisamos de no mínimo 3 fundamentos bíblicos. Eu vou apresentar os 3 para que os irmãos estejam convictos de que essa frase não é coerente com a Escritura. Primeiro exemplo: a Bíblia diz que Gideão está com um exército de aproximadamente 32 mil homens. Deus fez uma seleção. Quantos sobraram com Gideão? 300, porque Deus prefere 300 preparados e corajosos do que 31.700 despreparados e medrosos. Deus escolheu os 300 melhores para aquela batalha. Você está pegando? Diga amém. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é para salvação, para ministério, para vocação, para desenvolvimento ministerial, para cumprimento de promessa. Eu preciso me preparar para viver aquilo que Deus liberou sobre mim. Esse é o primeiro exemplo, Gideão. O segundo exemplo é Moisés. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 22. Os irmãos sabem que Moisés, ele foi criado durante aproximadamente 40 anos no palácio de Faraó. Sim ou não? Ele recebeu educação de príncipe. Ele comia na mesa do Faraó. Ele vestiu-se de túnica de príncipe. No período de Moisés, aproximadamente 3.500 anos atrás, o Egito era referências em artes, em letras, em medicina. As faculdades mais relevantes da época estavam no Egito. Atos 7:22 declara que Moisés, ele dominava toda a ciência, conhecimento, todo o conhecimento dos egípcios.
Abro aspas, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é história. A gente não pode pegar isso como doutrina. Mas alguns historiadores afirmam que Moisés tinha pelo menos 3 formações. Era legista legal, médico, economista, embaixador. Falava no mínimo 3 idiomas. Era hebreu, falava hebraico. Cresceu no Egito, falava a língua dos egípcios. Se casou com uma midianita, falava a língua dos midianitas. Além disso, 6 dialetos africanos. Era muito preparado. E Atos 7:22... conclui nos dando uma informação muito importante, que Moisés era poderoso em palavras, nunca teve problema com fala, nunca sofreu de gagueira. Não sei de onde tiraram isso, porque tem um texto lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que eu acho que é dali que não entenderam bem, que Moisés diz a Deus: eu não sou varão eloquente. Ele não disse que era gago, ele disse que não tinha elegância para falar. Isso é eloquência, falar elegantemente. Eu não falo com elegância, eu sou pesado de língua, eu falo com lentidão. Queridos, mas eu preciso dizer algo para os irmãos. Assim como Jeremias, Moisés está colocando diante de Deus uma desculpa. Jeremias diz para Deus que era uma criança, e o Senhor o repreende dizendo: Jeremias, não digas que és uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Sou eu quem te preparo, Jeremias. Quando Moisés diz a Deus que tinha problema com fala, ok? Que falava com lentidão, que não era elegante no falar, Deus diz: tudo bem, eu vou levantar teu irmão Arão como teu porta-voz. Você será como Deus, ele será como profeta. Eu falo a você, você fala a Arão, Arão fala a Faraó. Se nós lermos o contexto do Êxodo, perceberemos que quase nunca Arão falou em nome de Moisés, porque Moisés absolutamente não tinha problema com fala, era alguém muito preparado. E esse foi um dos motivos pelos quais Deus o escolheu no meio de 600 mil homens hebreus. Se nós lermos o Êxodo, está escrito que haviam naquele período 600 mil homens, fora mulheres e crianças, quase 3 milhões de pessoas. O que levou Deus a escolher um único homem chamado Moisés, que estava fora do Egito há 40 anos, porque ele havia matado um egípcio. Ele fugiu daquela terra, e depois de 40 anos fora do Egito, é que Deus se revela a ele, lá no capítulo 3, a partir do 10 do livro do Êxodo. A preparação de Moisés foi um dos motivos pelos quais Deus o escolheu para aquela grande missão, porque Deus vai te usar, Deus vai me usar no nível da minha preparação. Deus vai te usar no nível da sua preparação. Eu vou te dar um terceiro exemplo, isso vai ficar muito claro. Observe, a Bíblia cita no Novo Testamento que Jesus tinha muitos discípulos. O Novo Testamento cita 70, dos 70, 12 chamados pelo nome. Dos 12, 3 se destacavam. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Dos 3, havia um que se destacava mais ainda: João. João, pastor Ivan, era tão modesto que ele escreve a respeito dele mesmo: João, o discípulo que Jesus amava. Observe, queridos, era o mais íntimo, era o mais próximo. E sendo mais íntimo, João foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever 5 livros. O Evangelho, que leva o seu nome, a primeira, segunda e terceira epístola, que levam o seu nome, e a Revelação, que é o Apocalipse. Paulo não andou com Jesus, não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Por isso seu apostolado foi tanto combatido. É só lermos, por exemplo, as 2 cartas dele a Corinto, entre outras cartas, ele defendendo o seu apostolado como uma exceção. Porque para ser apóstolo, eu estou me referindo ao colégio apostólico, porque tem uma diferença entre sermos apóstolos e termos o dom de apóstolo. Então, eu creio no dom de apóstolo, como está lá em Efésios 4:11, mas quem é que tem um dom de apóstolo? Aqueles que cumprem uma função missionária. Agora, para fazer parte do colégio apostólico, eu não vou ter tempo para discorrer sobre isso, de acordo com Atos 1, tinha que se encaixar em algumas qualificações. Dentre elas, tinha de ter visto Jesus em carne, pessoalmente, desde o seu batismo até a sua ascensão. Como Paulo não viu, não foi testemunha ocular, não aceitavam a questão da apostolicidade do ministério de Paulo. Mas não é disso que eu quero tratar. O que eu quero mostrar para os irmãos é que, apesar de Paulo não ter andado com Jesus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever no mínimo 13 epístolas. Por que eu digo no mínimo? Porque tem uma discussão sobre Hebreus. Nós não podemos provar isso hoje.
mas a doutrina bíblica é de revelação progressiva. Se amanhã provarem que Hebreus é de Paulo, seriam 14. Nós sabemos que existem 2 cartas que Paulo enviou à igreja de Corinto e não chegaram. A primeira carta aos Coríntios na nossa Bíblia, originalmente é uma 2ª carta. A 2ª carta aos Coríntios na nossa Bíblia, originalmente é uma 4ª carta. Existe uma primeira carta e uma 3ª carta que Paulo enviou e não chegaram. Ele cita, inclusive, essas cartas na primeira carta aos Coríntios, aí no nosso cânon do Novo Testamento. Então, observem, queridos, se encontrarem essas 2... já seriam 16, mas nós temos convicção das 13. Percebam que Paulo escreveu mais do que João. Ele teve um ministério mais abrangente do que o ministério de João. Eu não estou dizendo que Paulo era mais importante do que João. Eu estou dizendo que a preparação de Paulo lhe conferia um ministério mais abrangente que o ministério de João. Por quê? Porque Deus vai te usar no nível da sua preparação. A preparação de alguns lhes dará autoridade para ir até Jerusalém, Judeia. Outros terão preparação que a capacidade dela lhes levará até Samaria, e outros estarão preparados para os confins da terra. Eu congreguei muitos anos e fui ordenado pastor pelo pastor Gilmar Santos, que é itinerante, durante muitos anos, 40 anos pregando. E uma vez numa das nossas reuniões de obreiro, ele disse a nós algo que me marcou: o Espírito Santo nos separa, vocaciona, faz promessas, mas o desenvolvimento ministerial não depende exclusivamente do Espírito Santo, depende do nosso nível de preparação. O Espírito Santo de fato nos usará no nível da nossa preparação. Você está pegando? Diga amém. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de uma palavra de Deus. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de uma promessa de Deus ser verdade. Diga amém nessa noite. Mas o desenvolvimento ministerial, o desenvolvimento e o cumprimento da promessa não depende exclusivamente do Espírito Santo. Quando Deus libera uma palavra sobre mim e eu não me preparo para vivê-la, e eu não caminho em direção à palavra que foi liberada, eu estou deixando uma mensagem muito clara para o mundo espiritual: eu não creio no que foi liberado, eu não creio no que foi prometido. Como é que eu demonstro para Deus que eu creio na palavra que Ele liberou? Me comportando de acordo com a palavra que foi liberada, me preparando para vivê-la. Você está pegando? Diga amém. Eu estou pregando para alguém que Deus já deu a direção, Deus já deu a visão, Deus já liberou a palavra. Você está esperando o quê para tomar uma atitude? Está esperando o quê para tomar uma decisão? Deus já deu direção para alguns irmãos aqui nessa noite. Você já sabe o que deve ser feito. Irmãos, eu sou pentecostal. Tem crente pentecostal aqui? Eu creio na ação sobrenatural do Espírito Santo por meio dos dons na atualidade. Isso é ser pentecostal. Eu creio em palavra profética. Eu creio no dom da ciência. Mas eu não preciso de um profeta se levantar para me revelar aquilo que é óbvio. Se Deus já liberou uma palavra sobre você, Ele está esperando você se posicionar e se comportar de acordo com a palavra que foi liberada. A procrastinação, a nossa paralisia é uma demonstração clara de que não cremos naquilo que Deus disse. Mas quando nos movemos em direção à palavra, o que é impossível para nós, Deus vai preparando para que se torne possível. Eu não preciso que o contexto seja favorável com aquilo que Deus disse, porque na maioria das vezes o que Deus prometeu a nós não faz sentido, não se encaixa com o nosso momento, não é verdade? Deus prometeu a Abraão: eu te farei pai de uma grande... Abraão era avançado em idade, casado com uma mulher estéril. Humanamente falando, eles não podiam gerar. Mas entenda, quando Deus libera a palavra, Ele enxerga o homem de acordo com a palavra que foi liberada. O momento de Abraão não limitou o poder da palavra de Deus que foi liberada. A limitação de Sarai não limitou o poder de Deus em cumprir a promessa. O teu contexto não precisa ser favorável, você só precisa de uma palavra. E a palavra você já tem. Ainda que o seu contexto não se encaixe, creia. Aquele que liberou a palavra te vê de acordo com o que ele disse. Escuta isso. No capítulo 17 do Gênesis, Deus muda o nome de Abrão. Digam comigo por gentileza, isso aqui é didático. Abrão, pai exaltado. Aí Deus muda para Abraão, pai de nações. Mas é só no capítulo 21 que Isaac nasce.
Mas quando Deus promete no capítulo 12, quando Deus muda o nome no capítulo 17, Deus está enxergando Abraão de acordo com a palavra que foi liberada. Eu explico com mais clareza. Porque para nós o tempo é uma linha. O nosso tempo é o Cronos. Os milênios, os séculos, as décadas, os anos, os semestres, os trimestres, os meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos. Esse é o tempo para nós. O tempo para nós é progressivo. Vai chegar segunda. Mas o tempo de Deus é o Kairos, é uma aliança. Não tem passado e nem futuro. Para Deus tudo é agora. O ontem para Deus é como agora. O amanhã para Deus é como agora. Para nós vai chegar segunda, mas Deus já está na nossa segunda. Para nós vai chegar julho, mas você está pegando essa palavra? Diga amém. Mas Deus já está no seu... Eu não sou profeta, não. Não tenho jeito de profeta, mas eu levo uma vida de profeta. E estou declarando uma palavra sobre você. Não se preocupe com o mês que vai entrar. O mês que entra, Deus já preparou. Está tudo pronto. Deus não fará, Deus já fez. Se você é um crente que crê na palavra de Deus, eu quero te desafiar agora. Tem crente que tem fé? Diga amém. Diga para alguém: Deus não vai te abençoar. Opa, como assim? Olha o que está escrito em Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, nós já estamos abençoados. Deus não fará, Deus já fez. Deus não está preparando uma porta para você passar. Deus está preparando você para passar pela porta que já está preparada. Deus não está preparando uma provisão para nós. Deus está nos preparando para as provisões que já são realidades espirituais. Primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. Nada se revela na terra sem que primeiro seja liberado no mundo espiritual. Esta é uma lei estabelecida desde o princípio. Você está aí? Diga amém. Deixa eu te mostrar isso à luz da Bíblia Sagrada. Nada pode acontecer na terra sem que primeiro aconteça no mundo espiritual. Isso é uma ordem, é uma lei estabelecida desde o princípio. Olha o primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não criou o céu no singular. Deus criou os céus. De acordo com Paulo, existem no mínimo 3 céus. Quantos céus? Segundo aos Coríntios 12, 2. Palavras de Paulo. Eu conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º. Ora, se nós temos um 3º céu, nós temos um segundo, obviamente. Se nós temos um segundo, nós temos um primeiro. Eu não vou me aprofundar nisso, mas observe. O primeiro céu, conhecido no grego como Uranus, céu atmosférico, pássaros, aeronaves. O segundo é o Mesorâneos, é o céu intermediário, sol, lua, estrelas, o universo. O 3º céu é o Eporâneos, é o céu dos céus. É o céu superior. Paulo foi lá, no céu dos céus. Quando o texto diz em Gênesis 1, versículo 1, que no princípio, esse é o princípio cósmico que vem de cosmos, a criação. Porque lá em João capítulo 1, versículo 1, nós temos também um princípio. No princípio era o verbo. Eu sempre ensino que o princípio de João é mais antigo que o princípio de Gênesis. Porque o do Gênesis é o princípio cósmico da criação, mas o de João é o princípio absoluto. Então observe, no princípio criou Deus os céus, todo mundo espiritual veio à existência aqui. Depois que Deus trouxe a existência o mundo espiritual, é que Deus trouxe a existência o mundo material. É só lermos Jó 38, que enquanto Deus fundava as bases do mundo material, os anjos, citados ali como estrelas de Deus, o adoravam, deixando para nós a clareza de que o mundo espiritual, de fato, veio à existência antes do mundo natural. Porque nada pode acontecer aqui sem que primeiro aconteça lá. Eu vou mostrar outro texto para deixar isso com muita clareza para os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que está escrito aí no texto. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, no plural, mundos, pela palavra de Deus foram criados.
Nós temos aqui o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo invisível e o mundo visível. De maneira que aquilo que se vê, aquilo que vemos, aquilo que apalpamos, aquilo que é físico, não foi feito do que é aparente. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Tudo que é visível é resultado de algo invisível. O mundo espiritual é a origem do mundo natural. Antes de qualquer coisa acontecer aqui, precisa acontecer lá. Tudo que acontece aqui na terra, que tem aqui na terra, primeiro aconteceu e foi liberado lá. Você está pegando? Diga amém. Vou dar o último exemplo para nós voltarmos para Atos. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 1. Eu gostaria que jogasse esse texto na tela para nós, se for possível. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e o versículo de número 2. Quantos estão assimilando a palavra de Deus? Digam amém. Hebreus capítulo 8, versículo 1 está escrito assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Olha o próximo versículo: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O texto está dizendo que o verdadeiro tabernáculo fundado por Deus está na onde? Nos céus. Se o verdadeiro tabernáculo fundado por Deus está nos céus, e esse que está nos céus é o verdadeiro, o que era o tabernáculo de Moisés feito na terra? Eu vou usar uma expressão que todo brasileiro vai entender. O tabernáculo de Moisés feito na terra era do Paraguai. Quando é que nós declaramos que um produto é do Paraguai, irmãos? Quando ele é uma cópia do original. Sim ou não? Olha o que está escrito em Hebreus 8 ainda, versículo 5. Se referindo ao tabernáculo de Moisés feito na terra. Eles servem em um santuário que é cópia ou sombra, ok? Daquele que está nos céus. Então observe, de fato, o tabernáculo de Moisés na terra, ele é só uma reprodução, uma cópia do verdadeiro, porque nada pode acontecer aqui sem que primeiro aconteça lá. Então o tabernáculo passou a existir primeiro no mundo espiritual, para depois ser construído no mundo material. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 30. Deus levou Moisés no cume do monte Sinai, revelou o verdadeiro tabernáculo para ele e deu uma ordem. Olha o texto, Êxodo 26, 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Está ficando claro, irmão? Digo amém. Deus revela o original e dá uma ordem para que Moisés reproduza uma cópia na terra. Primeiro acontece lá, depois acontece aqui. Quando o pastor separa alguém para uma liderança, quando o pastor consagra alguém, quando o pastor ordena alguém, ele só está reconhecendo algo que já aconteceu no mundo espiritual. Então entenda, eu te disse que no mundo espiritual você já é abençoado, você já é abençoada. Deus já abriu a porta, Deus lá liberou a provisão. Olha o que está escrito em Isaías 53: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Deus não vai te curar, você já está curado, você já está curada. A cura é uma garantia, ele já fez, nós já fomos abençoados. Nós só precisamos nos apropriar daquilo que está feito. E como é que nós nos apropriamos? Primeiro, crendo no que está feito. Segundo, nos movendo em direção à palavra que foi liberada. Eu tenho um amigo da minha casa, pregador, pastor, também é do Campo de Campinas, pastor André Ribeiro, é um dos dirigentes lá da Vigília Casa do Oleiro, junto com o pastor Henrique César, pastor Alisson, que hoje ele tomou uma atitude que tem meses que eu estou falando para ele. Deus liberou uma palavra sobre ele, aí eu vou usar o exemplo dele, para os irmãos entenderem, que o levaria às nações. Se Deus prometeu a alguém que esse alguém vai às nações, o que essa pessoa tem que fazer, irmão? Tirar o passaporte. Porque não tirar o passaporte é deixar claro para Deus que eu não creio no que Ele prometeu. Enquanto eu não tirar o passaporte, Deus não abre a porta, porque eu estou deixando claro para Ele, não creio.
Quando eu tiro o passaporte, ainda que eu não tenha um convite, eu estou declarando: Senhor, eu creio tanto naquilo que o Senhor disse, que a minha parte está feita. Agora eu estou esperando o Senhor fazer a sua, porque o que é impossível para mim não é nada para o Senhor. Você está ouvindo o que Deus está dizendo? Vou repetir o que eu disse 10 minutos atrás. Eu estou pregando para alguém que Deus já deu a direção, Deus já deu a visão, Deus já deu o projeto. Eu estou pregando para empresários, eu estou pregando para advogados, eu estou pregando para pessoas que Deus já abriu portas espirituais, e Ele está esperando uma ação sua, demonstrando que você crê naquilo que Ele disse. Porque a preparação antecede a ação. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Então, aqui em Atos 1 e em Lucas 24, obviamente, nós estamos tratando do aspecto espiritual. Uma preparação espiritual, e eu fiz uma aplicação também para todas as áreas da nossa vida. Mas entenda, Deus espera de nós preparação para vivermos aquilo que foi liberado sobre nós. A igreja espera, isso acontece em Atos 2, o Espírito Santo desce. E todos que estavam ali no cenáculo foram revestidos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram capacitados. Observe, a palavra revestidos vem do termo grego enduo, que faz referência a alguém que se veste, alguém que entra em uma roupa. Então houve uma habilitação sobrenatural para que eles cumprissem eficazmente a missão deles. A igreja nunca cresceu como naquela época, sem os recursos que nós temos, porque eles estavam agindo no poder e na força do Espírito Santo. Observem, Paulo disse em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra seres espirituais. O nosso inimigo é espiritual e ele exige da igreja um contra-ataque espiritual. Nós não venceremos as nossas batalhas na força da carne, na força da língua, na força da influência. Nós venceremos as nossas batalhas na força do Espírito Santo, com ferramentas espirituais que estão disponibilizadas a nós. Em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, Paulo declarou: porque andando na carne, embora andando na matéria, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existem ferramentas espirituais disponibilizadas para você vencer as suas batalhas diárias. Você está pegando? Diga amém. Repito, o inimigo sobrenatural exige da igreja, exige do crente um contra-ataque espiritual. Não venceremos com armas físicas, com armas materiais. Nós venceremos com armas espirituais que estão disponibilizadas a nós por intermédio da oração. Esse era o segredo da igreja. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, por gentileza, doutrina. A palavra grega é didaquê, doutrina, instrução. Eles se dedicavam à instrução pela palavra. Eles eram instruídos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães. E um dos principais segredos da igreja, uma das principais armas à nossa disposição hoje, a oração. A oração era a arma mais eficaz da igreja primitiva. Eles tinham essa consciência de que a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração revoga sentenças. Ezequias estava debaixo de uma sentença de morte. Ele chora e ele ora, e a Bíblia diz que Deus revogou a sentença, lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Não há causa impossível que a oração não resolva. A Bíblia diz que Josué orou, está escrito que o sol parou. Olha aqui para o pastor Lucas, os inimigos da inerrância bíblica se utilizam desse texto para dizer que a Bíblia tem erros. Mas a Bíblia não foi escrita em uma ótica científica, mas, no caso de Josué, é a ótica do espectador. Para Josué era uma verdade que o sol que se movia. Sabemos que a terra que se move em torno do sol em relação ao seu próprio eixo. Deus não parou o sol. Na verdade, Deus parou a terra. Você está pegando, irmão? Diga amém. Não é que a Bíblia está errada. É porque nós temos uma narrativa na ótica do espectador.
é como para nós. Força de expressão. O sol nasceu. O sol nasceu de verdade, irmão? O sol se pôs. Força de expressão. Então entenda, Deus para a terra por causa da oração de Josué. Se o futebol tem seus fenômenos, o MMA, o basquete tem seus fenômenos, Deus também tem seus escolhidos, escolhidas sendo preparados. E se for preciso, Deus para Goiânia, Deus para Goiás, Deus para o Brasil por causa da sua oração. Se nós orarmos, Deus pode parar a terra. E Deus a parou. A igreja sabia disso. Tanto é que lá em Atos 12... a Bíblia diz que Herodes, o Agripa, esse aqui é neto de Herodes Antipas, aquele que arrancou a cabeça de João Batista. Ele é sobrinho de Antipas, ele é neto do grande, Herodes o Grande, aquele que deu ordem para matar as crianças quando Jesus era um bebê. Herodes o Grande era casado com uma mulher chamada Mariane. Mariane tinha ascendência judaica. Esse Herodes do capítulo 12, diz a história que ele era muito popular entre os judeus, era político. Na festa dos tabernáculos, para os irmãos terem ideia, ele recebeu oportunidade para fazer a leitura de um dos textos da lei. Ele oferecia regularmente sacrifícios. Ele era popular, não estava disposto a perder a popularidade. É por isso que ele se junta com os judeus para perseguir a igreja, matando Tiago a fio da espada. Está lá em Atos 12, versículo de número 2. E ele prende Pedro, o pastor da igreja, possivelmente uma torre de segurança máxima, conhecida como a Torre de Antônia, lá em Jerusalém. Pedro está guardado com toda a segurança. São 16 soldados fazendo a sua escolta. São 4 quaternos de soldados. São 16 soldados. Cada turno de 8 soldados. Haviam 2 soldados presos a Pedro com correntes dentro da prisão. Haviam mais 2 soldados em uma porta travada. E havia uma outra porta com mais 2 soldados. Você está aí? Diga amém. Humanamente falando, era impossível que Pedro escapasse com vida daquela prisão. Herodes ameaça Pedro, só que era Páscoa. Não podia matar Pedro na Páscoa, porque Jerusalém estava cheia, causaria muito alvoroço. A Páscoa durava 7 dias, era tudo que a igreja precisava. Pedro está guardado na prisão com toda a segurança. Está aí no versículo 4 do capítulo 12 e no versículo de número 5. Agora observe, a Bíblia diz, no versículo 5, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava na casa da irmã Maria, orando incessantemente a Deus em favor da vida de Pedro. A igreja, olha o versículo de número 7. Enquanto a igreja ora, um anjo desce na prisão para libertar Pedro. A igreja está na casa da irmã Maria, não está vendo nada, mas Deus estava trabalhando na prisão. A igreja está na casa da irmã Maria, não estão ouvindo nada, mas Deus estava trabalhando na prisão. Talvez alguns irmãos nem sentissem, mas Deus estava trabalhando na prisão. Eu não preciso ver, eu preciso crer que enquanto eu oro, Deus trabalha por mim. A oração move os céus em nosso favor. Você está pegando? A oração pode tudo que Deus pode. E como Deus pode todas as coisas, a oração é onipotente. Não há nada que ela não resolva. A igreja ora na casa de Maria, Deus opera na prisão. Enquanto você adora aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa. Você crê nessa palavra? Enquanto você está adorando aqui, Deus está visitando aquela empresa, Deus está abrindo aquela porta, Deus está quebrando aquela cadeia. E o Espírito Santo testifica no meu coração. Tem crente que está orando, é para Deus fechar a porta. Está pedindo para Deus tocar naquele coração. Senhor, eu preciso sair daquela empresa. Deus está agindo nessa noite enquanto você adora aqui. Enquanto você cultua aqui, Deus trabalha em nosso favor. E eu não preciso ver. É o cético que precisa ver para crer. Crente não. Crente crê para ver. É o cético que precisa enxergar degrau para pisar. Crente não. Ele pisa sem ver o degrau, crendo que no primeiro passo Deus vai providenciar os degraus. O anjo desce na prisão. E quando o anjo desce, ele encontra Pedro dormindo. Diga comigo, dormindo. Ô irmão, eu vou confessar, pastor. Eu creio que Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia, mas eu não estaria dormindo sabendo que vou morrer no outro dia. Ele dorme tranquilo. Ele está debaixo de cobertura de oração. Aqui tem pelo menos 3 ou 4 segredos do milagre que Pedro viveu. Primeiro, ele está debaixo de cobertura de oração. Não adianta ter promessa, chamada, vocação, cantar bem, pregar bem, se você não se submete à sua liderança. Você está pegando? Você é presa fácil nas mãos do adversário. Tem alguém orando por Pedro. Vocês perceberam que Tiago morreu, mas Deus livrou Pedro? Deus permite que Tiago
morra, mas livra Pedro. Você não vê a igreja orando por Tiago. Tiago morre. Você vê a igreja orando por Pedro. Deus dá livramento. A culpa da morte de Tiago não foi de Herodes. Foi da igreja que não se moveu em oração. Não espere teu Tiago morrer para você orar. Não espere o negócio, o leite, como diz o goiano, o leite azedar para você se posicionar. Você está pegando, irmão? Diga amém. Então o anjo desce quando a igreja ora, encontra Pedro dormindo e dá uma ordem muito clara para ele no versículo 7. Tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E quando Pedro se levantou, o que o texto diz? As cadeias caíram, não foram forçadas, não foram abertas, não foram rompidas, elas simplesmente caíram. Por que o texto diz que simplesmente caíram? Irmão, nada está na Bíblia por acaso. Existe uma coisa chamada inspiração, que foi a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos 40 autores. A inspiração, ela foi plenária, todos os textos foram igualmente inspirados. E ela também foi verbal, cada palavrinha foi igualmente inspirada. Não tem palavra sem propósito na Bíblia. Olha o texto. Caíram-lhe, não foram rompidas, forçadas. Caiu, simplesmente caiu. Por que caiu simplesmente? Porque já estavam soltas. Mas como Pedro estava deitado, ele não percebeu. Mas quando Pedro se posicionou, o que estava feito se tornou realidade. Vou repetir, Deus não fará, Deus já fez. Por que tem irmão que não está percebendo que Deus já fez? Porque está deitado. Mas quando você se posicionar, tomar uma postura que você já sabe que deve tomar, você vai perceber que Deus já preparou todo o caminho para você atingir o alvo que foi estabelecido para você. Caíram. O anjo disse a ele: cinge-te. Ou seja, cinge os lombos. É pegar a túnica, passar no meio das pernas, colocar na cintura, dando liberdade para a caminhada. Por dois motivos o judeu cingia os lombos. Primeiro, estou terminando, caminhadas longas. Segundo, trabalho braçal. Quando o anjo diz a ele: cinge os lombos, ele estava dizendo: se prepare para caminhar, se prepare para trabalhar. Eu sei que Herodes te ameaçou, mas a palavra do Deus que me enviou nessa prisão é maior que a palavra de Herodes. Tem alguém orando. E enquanto a igreja ora, Deus me enviou para trabalhar nesse cárcere. Tem alguém que só está de pé porque você está orando. Tem gente que só não desceu a sepultura porque você está orando. Você fica se questionando que não está vendo nada acontecer. Vou repetir, você não tem que ver. Ele está trabalhando. Ele está agindo. No silêncio ele opera. Alguém estava orando por Pedro. Por que Herodes colocou 16 soldados? Vou explicar e vou terminar. A Bíblia diz que Pedro, ele escapa da prisão. Olha o versículo 9. Ele está seguindo o anjo e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que era alguma visão. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Essa é a terceira vez que Pedro escapa de uma prisão. Quantos soldados acordaram? Tudo certo, cadeados intactos, portas travadas, mas Pedro havia desaparecido, porque não tem problema orar para Deus abrir porta. Ele é Deus que abre porta. Mas se algumas portas não se abrirem, não tem problema. Nós vamos fazer como fez com Pedro. Pedro escapou de 3 prisões sem que as portas fossem abertas. É isso mesmo. E isso, os soldados, quando acordaram, tudo certo, travadas as portas. Mas Pedro havia escapado. Irmão, não tem problema. Se alguém disser, eu não vou abrir a porta para ele, para ela passar. Não tem problema, irmão. Se você orar, Deus te fará atravessá-las. Ele passou por 2 guardas, 2 portas, com 2 soldados, um de cada lado, sem que as portas fossem abertas. Aí Pedro está de frente para um portão de ferro. Está aí no versículo 10. Que se abriu por si mesmo. Diga comigo, o portão se abriu automaticamente. Porque quando se tem preparação, quando se tem oração, eu não preciso forçar a porta para que ela se abra. Quando se tem preparação, quando se tem comunhão com o Espírito Santo, eu não preciso forçar a barra para que as coisas aconteçam. O que Deus preparou para mim e para você vai fluir com naturalidade. A maior evidência de que algo é de Deus não é que vai ser fácil, mas vai fluindo, vai acontecendo, porque a promessa bíblica é que quem cumpre o princípio não vai correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vão persegui-lo, que vão persegui-la. Você está pegando, irmão? Abriu-se automaticamente. Se eu estou forçando muita barra para alguma coisa acontecer, eu fico desconfiado. Eu acho que Deus não está nesse negócio. Não é que vai ser fácil, mas se Deus está no negócio,
Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, pastor Lucas, como descobrir o meu propósito? Eu digo, primeiro você tem que orar. Segundo, o seu propósito vai se revelar para você no percurso. Vai chegar até você. A oportunidade vai se revelar uma hora ou outra. Porque o que é de Deus me encontra no meio da trajetória. Você está pegando? Flui. Acontece. Aí Pedro sai da prisão. E a Bíblia diz que ele foi bater lá na casa da irmã Maria, onde a igreja estava se reunida orando. Sabe por quê? Porque quem se prepara e ora é conhecido pelos céus. Os céus conhecem o teu endereço. Os céus conhecem o teu CEP, o teu bairro, a tua rua, a tua quadra, teu lote, teu apartamento. Você está pegando? Diga amém. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Você crê nessa palavra, que ela é poderosa para cumprir em sua vida, em sua casa? Diga amém. Levanta a sua mão para o alto. Os nossos irmãos vão louvar. Enquanto eles louvam, eu quero te convidar a orar. E nesta oração, você vai fazer uma aliança com Deus. Senhor, eu entendi a palavra que foi liberada. E eu estou convicta de que eu estou debaixo de uma promessa. Eu sei que Deus falou com você e você já sabe o que tem de ser feito. Uns precisam trabalhar naquele CNPJ que você está procrastinando. Outros precisam tirar aquele projeto do papel. Outros precisam voltar a orar como oravam, a estudar como estudavam, destravar aquela faculdade. Eu não sei. Deus liberou uma palavra e Ele está esperando você se mover e demonstrar que crê. E eu gostaria que você orasse e fizesse uma aliança com Deus nessa noite, nesse sentido. Que nessa oração você pedisse a Deus, assim como eu vou pedir para que Ele desperte o nosso coração todos os dias para a oração, para que tenhamos sensibilidade à sua voz. Porque Deus vai nos usar no nível da nossa preparação. Existem muitos irmãos travados, bloqueados, porque não entenderam essa verdade. Eles estão esperando um movimento sobrenatural e não vai acontecer. A palavra é suficiente, ela já foi liberada. Você precisa dar o primeiro passo, ainda que você não veja o degrau. Dê o primeiro passo. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós oramos essa noite debaixo dessa palavra que foi ministrada, crendo que nós estamos debaixo da tua promessa, crendo no poder da tua palavra. Desperta-nos, ó Deus. Visita a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os nossos negócios. Nós oramos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Se você pode, erga a tua voz em oração. Se você pode, erga a tua voz em adoração. Porque enquanto você ora e adora, Ele trabalha por você nessa noite. Tem alguém orando, tem alguém adorando. Sinta a presença do Espírito te dando clareza.